O pastor Simão, eu, o irmão Abinael, o Messias Lopes e o Nelson Bento de Carvalho, eles não eram pastor ainda, os dois. Nós andamos aqui em 1970, no meado de maio de 70, procurando terreno aqui em São Mateus. Nós andamos na José Ciofes, tinha lá na esquina uma oficina mecânica. Nós paramos ali, estava a placa, vende-se. Aí o pastor Simão falou com eles falaram, mas para que é a finalidade? Ele falou, é para uma igreja. Aí o homem já aumentou o preço para 50 conto naquela época. Aí o pastor falou, não, tá, nós andamos mais um pouco, mas não conseguimos. Voltamos. Ficou quieto. Quando foi lá para novembro, mais ou menos, de 70, ele pediu uma assembleia extraordinária. Ninguém sabia. Aí ele falou, eu tenho um terreno em São Mateus, eu estou doando para a igreja de Vila Diva para construir uma igreja lá em São Mateus e fazer uma casinha nos fundos. Enquanto um de nós dois estiver com vida, não pode mexer com nós. Foi assim que surgiu. Aí em 71 foi feito um ponto de pregação, inclusive o primeiro culto de ponto de pregação foi na casa do vô Manuel, na José Ciofes. Quer dizer, eu falo meu vô porque era meu vô, eu considerava. Né? E ele, então foi lá o primeiro. Depois foi lá para baixo. Primeiro culto do ponto de pregação, tá? Aí foi para lá, para Ernesto Manograça, no 207. E aí foi crescendo, né? Em 71 foi consagrado como congregação e dia 30 de setembro de 72 consagrado à igreja. O pastor Simão e a irmã Erna tinham uma característica muito linda, que era a doçura no falar. E isso cativava as pessoas e fazia com que elas quisessem conhecer o local de cultos. Senhoras eram visitadas, homens eram visitados, famílias recebiam apoio, muitas vezes na área social. A igreja era pequenininha, não tinha muitos recursos, mas o que tinha, com gratidão a Deus, se repartia. E pastor Simão e irmã Erna eram exemplos nessa condição do repartir, do dividir, não somente o pão espiritual, mas também o social. É uma oportunidade muito boa de falar do trabalho que foi realizado. E o que os irmãos estão idealizando em fazer trabalho nas casas é muito importante mesmo, porque nós iniciamos o trabalho. Todos eles começou em ponto de pregação. Então, esse trabalho nas casas agora que estão idealizando é muito importante. O primeiro trabalho que foi feito foi em Iguatemi, depois foi em Jardim Tietê, Parque do Carmo, Vila Flávia, Terceira Divisão, por fim o Parque das Flores. Então, todos esses trabalhos, graças a Deus, que foi para frente, né? Foi uma semente jogada que frutificou. O trabalho se iniciou porque alguns irmãos da igreja se propuseram a ir até em casa a levar um estudo bíblico para mim, para minha esposa e meus filhos. Tivemos uma grande colaboração. Quem começou com esses estudos lá nos lares foi o irmão Pedro Bezerra. Antes dele foi o Oswaldo Domingos, e também tivemos a cooperação do falecido irmão Jonas e da irmã Célia, que colaboraram muito para que isso fosse possível. E algumas pessoas que no momento eu nem me lembro, mas que já passaram por nossa igreja. E começou ali, os vizinhos começando também a se agradarem por aqueles estudos, né? Então, em decorrência a isso, começou a aumentar os números de pessoas. Em torno de 20, 22 pessoas. Isso no estudo normal. Aí, com o decorrer, começamos a ver que ali virou um ponto de pregação. E começamos a adquirir algumas estratégias para trazer mais gente.
Começamos então a ver com os irmãos da igreja o que poderia ser feito, e um dos irmãos deu uma ideia: olha, vamos arrumar uma televisão grande, naquela época era televisão de tubo, uma televisão bem grande, vamos colocar na garagem do irmão e durante a tarde vamos às ruas, batendo nas portas ou aqueles que encontramos na rua, fazer o convite para estarem à noite lá para assistir um filme evangélico. E a estratégia funcionou muito bem. No primeiro dia que fizemos isso, foi em torno de 60 pessoas. A garagem não deu conta, tivemos que fechar a rua para que aquele grupo de pessoas começassem a assistir ali. E ali despertou um interesse e começou a crescer. E ficamos por vários anos ali. Viajamos em missões, fomos para Registro com a irmã Olinda, que na época ela era a pessoa que cuidava da música na igreja. Nós fomos numa viagem missionária na igreja que ela congregou. Foi muito bonito. Eu fui com uma filmadora, né, que na época eu tinha uma filmadora, filmava muita coisa na igreja. E nessa época aconteceu algumas coisas pitorescas ali naquele ambiente. Nós ficamos instalados numa sala de uma escola, né? E à noite o pessoal se trocou, né? Pijama e tudo, e foram dormir. Veio lá um ladrãozinho lá e levou a camisa das pessoas, né? E nesse levar a camisa das pessoas, teve um irmão, né, que tinha colocado, né, para descansar a dentadura dele dentro do bolso. E foi um fato muito, muito pitoresco que a gente não esqueceu até hoje. Levaram a camisa dele com a dentadura dentro. Isso aí foi o irmão que já falecido, né? Eu quero lembrar aqui, também falar do nome dele, que ele estava com a gente cooperando nessa missão missionária e que nós íamos cantar com um coral. E ele, coitado, não conseguiu nem cantar porque ele estava sem a dentadura, estava banguelo. Aí, esse fato aí ficou na história nossa de caminhada para ir para uma missão, né? Algo missionário assim, né? Uma caminhada, um passeio, algo para arrebatar almas para Jesus. Quando eu comecei nas Mensageiras, com 9 anos, a irmã Ana já era idosa. Ela já tinha 71 anos quando eu comecei nas Mensageiras, em 1985. E então eu nutri, né, nesse período uma admiração muito grande, né, por ela, pela irmã Erna, né, uma amizade muito grande, uma admiração. Tínhamos muitas tarefas, né, tínhamos que ler livros bibliográficos, com bibliografia de missionários, decorar versículos, fazer atividades em pontos de pregação, participar de ministério infantil. Tínhamos que mandar cartas para missionários e nos corresponder com esses missionários, dando apoio, fazendo oração. Então, tínhamos cerca de mais de 20 meninas ali bem ativas e bem participantes. Tínhamos conselheiras, as irmãs que ajudavam muito a irmã Ana, né? As principais conselheiras da época era a irmã Arinende, depois tivemos também Miriam Moreno, Carmen Jodas, a mãe do Aparecido Canato, do Donizete, da Adriana, a irmã Lindaura, né, ainda da nossa igreja, também participou bastante. Então, assim, eu lembro que nós éramos meninas e já tínhamos essas mulheres maduras, né, algumas já próximas da terceira idade, cuidando e orientando, aconselhando a gente. Um dos grupos que fez história nessa linda história IBSM é o Quarteto Feminino. Ele foi organizado pela regente, irmã Erna, que cantava o seu lindo soprano, e participavam as irmãs Eurides, cantando tenor, a irmã Alice, cantando baixo, e a irmã Odete, cantando contralto. Algumas vozes que não são muito usadas num grupo feminino, como baixo e tenor. Mas as irmãs cantavam lindamente, com suas vozes em tons que eram próprios delas. Mas eu fui uma das primeiras pianistas na igreja. Não tinha ninguém para tocar. E quando eu vim de São Mateus, que eu vim de lá de Jabaquara, porque eu morei em Jabaquara, me casei em Jabaquara.
eu aprendi a tocar órgão e aprendi a tocar sanfona. E aonde que foi muito bom para mim, que eu ajudei na igreja e pude ajudar nos pontos de pregação, em todos eles que eu trabalhei, tocando o piano. Tem até foto aqui, posso até mostrar para vocês. Para mim foi ótimo, foi uma vez. A minha chegada na Igreja Batista em São Mateus aconteceu em 1982. Como aconteceu? Eu era pastor auxiliar na Igreja Batista em Vila Prudente. Eu fui consagrado em 1981, em 31 de maio, e eu era pastor auxiliar do Tiago Lima. E o pastor Simão, que foi o fundador da IBSM, ele teve um AVC, mas fortíssimo. Como eu tinha pregado aqui no aniversário do coral, no sábado, e o pastor Tiago pregou no aniversário da igreja no domingo, aí veio o convite de São Mateus, só para dar aula. Eu disse: Tiago, eu acho que eu não vou não. Porque vai começar um namoro que pode dar em casamento. Estou aqui para fazer 40 anos este ano, agora em 31 de outubro. Eu vi uma igreja muito simples, muito pobre, piso vermelhão. Na verdade, eu vim por quase 5 anos. Eu vim... eu era pastor da igreja, mas financeiramente voluntário. Porque a igreja tomou uma decisão e Deus honrou. A igreja sustentou o pastor Simão até o fim da vida dele. Por isso não podia me tirar de uma empresa que eu era financeiro. E ele faleceu e sustentou a irmã Erna até o fim da vida dela. Quando eu vejo muitas igrejas esquecendo seus pastores, esta igreja, na sua simplicidade e pobreza material, honrou o pastor Simão. E o pastor veio para cá e se estabeleceu, e uma das coisas que marcou muito foi o respeito, o carinho e o cuidado do pastor Ramires para com o pastor Simão. E ele já conquistou a igreja logo de cara com esse tipo de comportamento, né? E a igreja foi caminhando nesse perfil, e o pastor já começou desde já a trabalhar com questões da escola bíblica. E uma das marcas do pastor Ramires, formação de líderes. Uma das coisas muito fortes na igreja de São Mateus, e eu acredito que até a igreja nunca passou por uma turbulência maior, exatamente porque tinha uma liderança extremamente forte, né? E o pastor Ramires preparou isso de uma maneira muito especial, com treinamentos na igreja, com treinamentos fora da igreja, em retiros e às vezes só em hotéis, em final de semana. Então essa preocupação dele foi uma marca. Isso beneficiou a igreja de uma maneira muito especial. Mas foi muito bom ver o pequeno salãozinho, já adiantou-se, teve a primeira reforma. Em seguida, uma segunda reforma, onde já se fez uma galeria pequenina, mas... E a frente da igreja também já foi mudada. E ali, os anos foram se passando, a necessidade de aumentar, e Deus abençoou que vizinhos resolveram colocar à venda. E a igreja, com a bênção de Deus e em campanhas, conseguiu comprar. Compraram a primeira vizinha, passado algum tempinho, compraram mais outra vizinha, casa vizinha. E aí a igreja começou a se expandir fisicamente, porque em qualidade de vida a igreja crescia para a glória de Deus, né? E aí houve uma outra reforma que já não podia mais continuar com os cultos. E aí teve a necessidade de mudar. E nós nos mudamos para um salão ali atrás na Rua das Casas Bahia. E ficamos ali até
meados de 2000, 2000 e pouco. E para o próximo domingo, no segundo vídeo da nossa minissérie, vamos conhecer um pouco mais sobre a nova estrutura física e organizacional da EBSM a partir dos anos 2000, as principais e grandes mudanças que tivemos após o Haggai e o Leadership Summit, as reformas no prédio da Ernesto e as novidades ministeriais que chegaram em nossa igreja. Não percam!